Boa tarde, GV, Flávio, Johnny, todo mundo que tá ligado nos Donos da Bola. Eu tô de volta. Esse carnaval me dividi, né? Alguns dias de Band Folia, segunda-feira estive aí nos Donos da Bola e agora voltando oficialmente aqui aos Donos da Bola para dar sequência nessa cobertura que nesse ano tem muita competição importante para os times cariocas. Uma delas a Copa do Brasil, em que o Vasco estreia hoje como trem do Amapá. Como vocês disseram, esse jogo vai ser no Mané Garrincha, em Brasília, lugar que é um reduto de vascaínos. Ontem, na chegada da delegação à capital federal, muita festa, muitos jogadores pararam para tirar fotos, dar autógrafos, enfim, o Vasco vai se sentir em casa jogando no estádio Mané Garrincha. Nessa fase, a gente lembra, é jogo único. Quem vencer avança e se empatar passa o Vasco. O Vasco então tendo essa vantagem de jogar pelo empate. Falando do time que vai entrar em campo, a grande atração hoje talvez seja o retorno do volante Jair. Ele que não esteve em campo contra o Botafogo por conta do regulamento do Campeonato Carioca e também por estar se recuperando de uma lesão na coxa. O Jair que falou um pouco sobre a história dele com a Copa do Brasil. Vale a pena a gente ouvir, vamos ver. A Copa do Brasil é uma competição especial para mim, que já tive essa felicidade de ter sido campeão em 2021, mas ao mesmo tempo é uma competição traiçoeira, né? Principalmente nessas primeiras fases, onde é um jogo só. E 2020, o ano anterior, pelo Atlético, a gente foi eliminado na segunda fase e em 2021 eu tive a oportunidade de ter sido campeão. Então, como muda, né, de um ano para o outro? Então, acho que a gente tem que entrar ligado desde essa primeira fase, que mesmo esses times de que não tem tanta expressão no cenário do futebol brasileiro, é sempre difícil enfrentar esses times, porque hoje em dia se igualou muito, tanto tecnicamente como principalmente fisicamente, né? Então é importante a gente entrar ligado. Bom, Jair então que já viveu quase de tudo nessa competição, né? Desde o auge ser campeão, como também ser eliminado ali nas primeiras fases para um time de menor investimento. Quem também falou sobre a Copa do Brasil foi o técnico Maurício Barbieri, contando um pouco as expectativas que ele tem para essa estreia e como ele enxerga a disputa da Copa do Brasil, que é uma competição mata-mata, a única nesse formato que o Vasco vai ter nessa temporada. Eu acho que é uma competição singular ou diferente, né, das outras. É uma competição em que com 14 jogos você pode ser campeão. Apesar dela ser uma competição que se estende quase que o ano todo, é uma competição em que você não precisa de uma regularidade o ano todo. Você precisa estar muito bem nos momentos em que ela acontece. Então eu acho que até por isso é uma competição, vamos dizer assim, das mais democráticas, ou onde você consegue ver situações que a princípio as pessoas não esperam, né? Surpresas e tudo mais. Então tem esse lado positivo, a nossa expectativa é positiva nesse sentido. Eu acho que a gente chega num bom momento para fazer a estreia, com uma sequência de jogos já importante, apesar de ainda estar num momento de desenvolvimento, de reformulação, mas eu acho que a gente chega em bom momento. E também com atenção total, porque da mesma maneira que a gente pode surpreender, se a gente não estiver 100% concentrado, pode também ser surpreendido. Tá aí então o técnico Maurício Barbieri, e hoje ele tem 4 desfalques por problemas físicos, 4 jogadores que ainda estão entregues ao departamento médico. São eles o Orejano, o Marlon Gomes, o Figueiredo e o Robson Bambu. E um outro desfalque é o goleiro Raus, que foi titular na vitória contra o Botafogo na semana passada. O Raus vai cumprir suspensão hoje, ainda por conta daquela confusão no ano passado, na partida contra o Sport na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o titular deve ser o Léo Jardim. Falando rapidamente sobre o adversário, o Trem é o campeão amapaense, mas como o Flávio já até adiantou aí, não vive uma fase boa. Pelo contrário, não vence há 10 jogos, nessa temporada ainda não ganhou. Então, GV, o Vasco é muito favorito hoje e, se garantir a classificação, aproveita e embolsa R$900 mil. No Vasco aqui pra gente discutir isso aí agora, porque tem Bambu de fora, Orejano, o Marlon, que voltou da seleção machucado, Marlon Gomes, Figueiredo, e o Vasco hoje provavelmente vai com o Léo Jardim, que parece ser o titular do Barbieri. Sim. Pumita Rodrigues está jogando para Dedéu, Miranda e Léo. Lembrando que o Miranda chegou o... Capasso. Pô, quase que eu quebro, cara. Vocês ficam brincando na redação com essas coisas? E a minha cabeça... A gente vai recuperar.
Miranda, Léo e Lucas Piton. Na volância, Rodrigo, Galarza ou Nenê, Jairzão, que volta depois dos 2 jogos fora, baita no jogador. Alex Teixeira, que vive grande fase, Pedro Raul e Gabriel Peck. Amêndola, esse é o provável Vasco de hoje. Beleza. O Nenê talvez seja poupado, tal, daqui a pouco tem clássicos vindo aí, reta final de Carioca. Desse time do Vasco aqui, com os desfalques que estão no departamento médico, Figueiredo, Bambu, etc. Qual seria o seu time ideal com essa base aqui do Vasco? Eu tô falando pra temporada, tá? Para as finais do Carioca, por exemplo. Se o Vasco passar, sim, né? Sim, eu acho que hoje é um caso assim que até pra gente olhar pra frente, pros clássicos que o Vasco tem, não vai dar pra ser muito balizador, porque o Trem é um time muito vulnerável, né? Eu acho que o Vasco, se entrar com o Nenê, se entrar com o Galarza, se entrar com qualquer outro jogador ali, tem a obrigação e vai, no meu ponto de vista, vai atropelar, vai amassar. O que eu faria em relação a esse time que está aí na tela, se o Nenê não jogasse, o que eu faria? Eu traria o Alex Teixeira por dentro, para jogar ali alinhado com o Jair, e lá na esquerda eu colocaria o Eric Marcos, o garoto. De titular? Começaria com ele. Ousado. E aí eu traria o Alex um pouco, porque é um time que eu acho que o Trem não vai gerar tanto perigo assim ao gol do Vasco. Ainda mais em Brasília. Ainda mais, se fosse o jogo no campinho fechadinho, igual ontem o São Raimundo tirou o Cuiabá da Copa do Brasil lá em Roraima, um estádio acanhado, torcida pra caramba em cima, eu acho que aí a gente poderia aqui falar em uma possível surpresa. Que foi como o Vasco perdeu no ano passado. Justamente. Mas, jogando lá em Brasília, o estádio majoritariamente de vascaínos, Campo Grande, o Trem não está habituado a jogar lá. O Vasco, sim, está habituado, jogou lá agora contra o Nova Iguaçu. Então, eu acho que o Vasco pode entrar com essa formação, pode mexer em 1, 2, 3 peças, mas vai atropelar hoje. Não tem chance de dar errado. Não tem chance. Saudações vascaíno, curta e se inscreva no canal.